Quais que são as possíveis explicações para esse acidente? Já dá para a gente pensar em alguma coisa? Não, ainda é muito prematuro falar sobre isso, sabe? Porque as barragens, elas têm inúmeras possibilidades de falha, né? De acidente. Então é muito prematuro, assim, acontecer um acidente, né, sem nem conhecer nada sobre como é essa barragem, né, como que ela foi construída, como que ela é operada, você ficar falando especulando sobre as razões que levaram a esse acidente. Ainda não dá para a gente fazer um diagnóstico em relação a isso, não. Mas só para o ouvinte entender, do que essas barragens são feitas e qual que é a função delas dentro do processo de mineração? Então, as barragens de rejeito, elas têm, na verdade, um objetivo que é, além de conter um resíduo do processo, né, que é o rejeito, de permitir a recirculação de água. Hoje, graças a esse artifício, né, as mineradoras conseguem recircular de 80% a 90% da água que usam no processo. Então, isso é um fato muito positivo em relação à necessidade de água da mineradora. Você pode ver que nesse momento de crise, né, elas estão conseguindo atingir um percentual de recuperação de água nessa ordem, né? Então, esses reservatórios, eles têm uma função de decantar. Você joga esse rejeito na forma de uma lama, os sólidos vão decantar no reservatório e você vai conseguir recircular essa água, voltar com ela para o processo, reutilizando. Ao final da vida útil da barragem, então ela vai estar com o reservatório todo preenchido por sólidos, né? E aí você vai proceder à fase de, se a barragem estiver no final da vida útil, você vai proceder ao que a gente chama de descomissionamento, ao fechamento dessa barragem, onde você tenta reintegrá-la ao ambiente, né? Faz um processo de reabilitação e tudo mais. Ou então você passa para um alteamento, onde você vai expandir a capacidade para dispor mais material. Essa barragem ela é feita de cimento? De que ela é feita? Não. Então, as barragens, existem inúmeros tipos de barragem, né? Quando a gente está falando em relação ao estrutura barragem, o maciço. Tem barragens que são feitas com solo compactado, tem barragens que são feitas com enrocamento, né? Barragens de concreto, inclusive barragens que são construídas com esse próprio rejeito, tá? Isso também, esse rejeito, ele pode ser tratado para ser utilizado como material de construção. Então aí vai depender do caso a caso. Especificamente da barragem do Fundão, eu não saberia te dizer qual é o método construtivo dela, com que material que ela foi construída, tá? Mas pode ser desses tipos aí que eu citei. O senhor falou que fica armazenado uma espécie de lama, né? Porque no processo de tratamento de minérios é muito comum a gente utilizar água, né? O processo é um processo alguns processos são de separação por gravidade, né? O minério moído, feita uma solução, né? Uma polpa. Essa polpa passa por diversos equipamentos para concentrar a parte que interessa, que é o minério, e retirar aquilo que não é econômico, que não é minério. E isso que não é minério, então vai ser gerado uma polpa, vamos dizer assim, um fluxo com um percentual de sólidos elevado. Tá? E aí, para você reutilizar essa água, você precisa decantar esse material, e aí você utiliza as barragens. Que tipo de dano pode causar para o meio ambiente essa lama sair dessa barragem, como a gente viu nesse acidente? Principalmente o dano é dano como se fosse o dano de uma cheia excepcional. Claro que essa descarga tem muitos sólidos, né? O rejeito de minério de ferro, em geral, ele não é tóxico, reativo, né? Não sei qual é o caso lá, não oferece esse tipo de problema. O problema maior é o assoreamento do curso d'água, né? Porque você faz uma descarga de lama e essa lama vai assentar ao longo do curso d'água que está na frente da barragem. Além da própria passagem da onda de cheia, né? Que provoca uma inundação e atinge aí as vilas, as habitações ou as benfeitorias. Entendi. Então, para a pessoa que teve algum contato com essa lama, ela não precisa se preocupar com o risco de intoxicação? Bom, isso aí tem que ser esclarecido pelo Samarco, né? Eu não conheço a barragem, não conheço o rejeito, então eu não posso falar sobre isso, né? Eu realmente estaria especulando. Mas, em geral, o rejeito de minério de ferro é um rejeito inerte. Então tá certo, professor. Essas foram as minhas perguntas. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que agora, gente, é a gente ter muita serenidade para conversar sobre esse assunto. É muito prematuro ficar estabelecendo causas, né? Isso vai ter que ser examinado com cuidado. São empresas sérias que estão envolvidas, né? Que tem gente competente a cargo dessas investigações, então dar tempo ao tempo para a gente poder chegar aos motivos que levaram a esse acidente. Então tá certo, professor. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio FMG Educativa. Por nada, um abraço. Bom dia, tchau.